para falar um pouco da questão do reducionismo, né, que eu estava dizendo para você. Então, se a gente vai olhar as coisas de uma maneira mais bem objetiva, então o reducionismo ele é uma tentação muito forte. O que somos nós? Somos 2 cérebros revestidos de carne e osso, né? Mas aí vamos ampliar isso daí. Então, o que é o amor, por exemplo? O amor existe? O amor é um conceito que a gente inventa? Sabe qual conceito que eu acho mais furado? É bem e mal, velho. Eu acho que a religião começa a ficar errada já aí, velho. Bem e mal. Como é que tu vai me dizer que existe bem e mal, velho? E você vê... Qual que é o ponto de vista? É um parâmetro humano? Então, mas eu acho que a gente pode ter critérios... Os nomes que a gente dá às coisas, às vezes, dificultam. Tá. Mas a gente pode, acho que objetivamente, chegar a conclusões, por exemplo, do que produz sofrimento e do que não produz. Mas produzir sofrimento não necessariamente é ruim, não necessariamente é bom. Do que produz... É um ponto de vista. Para quem está sofrendo é ruim. Do ponto de vista da zebra, o leão voando no pescoço dela é ruim. Mas tu acha que Deus acha ruim aquele leão no pescoço dela? Sim, aí a gente já entrou numa outra esfera, que é as diferenças de classes, né? de seres. Então, um animal é a mesma coisa, no nível de consciência e etc. De um animal é a mesma coisa de um inseto, de um mamífero superior, de um ser humano. Mas existem várias histórias, por exemplo, então vamos pegar da mesma classe, dos humanos, em que... 2 pessoas vão achar que estão certas, entendeu? Vai ter os cristãos... Mas aí a gente está caindo talvez uma das discussões principais da filosofia, né? Do que é o bom essencial, o belo essencial, o justo essencial. Exato. Existe isso daí, a ética, né? Particularmente, eu entendo que a gente pode, sim, independente de religião, chegar a conclusões sobre o que é bom. E o que não é, sobre o que é adequado e o que não é. Mas essa conclusão sempre vai ser um viés cultural, social, que atualmente foi doutrinada sempre vai ser afetado por isso. Por exemplo, a gente tá de roupa. Eu ficar pelado é bom ou ruim? Sim, mas aí a gente pode ir além, por exemplo. Vamos falar de violência. Tá. Né? Violência, será que é uma coisa que só é violência porque culturalmente a gente convencionou que aquilo é violento? Tem várias tribos na África que vivem sobre várias formas de violência e de acordo com as tradições dos deuses que eles acreditam, eles estão corretos. Então, mas a partir daí, eu posso dizer então que eles estão vivendo bem com aquilo, que não existe questionamento daquilo, que aquilo é aceito. A gente está vivendo bem? Né? É outra pergunta. Você percebe? Mas você pega, por exemplo, tem um autor que... Me fugiu o nome dele, mas eu vou lembrar, daqui a pouco eu vou lembrar. E ele vem mostrando como o que a gente chama aí de mal, né, de violência, tem diminuído historicamente, né, ao contrário do que a gente pensa. Então o mundo era mais bruto entre si, entre as pessoas, exatamente, mais sanguinário. Então, e tem se criado, mas isso daí... A gente volta aí no que você perguntou, né? Estamos vivendo bem? Não sei, mas quando eu paro para estudar um pouco da história, das coisas, eu falo assim, olha, eu acho bom que eu vivo na época que eu vivo e talvez não lá na Idade Média, ou talvez não em sociedades A, B ou C, às vezes até nos dias de hoje, na sociedade A, B ou C, onde é um outro tipo de administração social das regras. Não estou dizendo que o Brasil é o paraíso na Terra, mas você tem aqui um certo grau ainda de liberdade, de coisas que em muitas culturas até hoje você não tem. Vamos pensar na condição da mulher, por exemplo, que culturalmente é muito afetada por essas questões. Onde é melhor para uma mulher viver hoje? Num país ocidental, como o Brasil, ou, sei lá, nações da Europa, etc., ou em contextos onde ela não pode sair de casa. É subjetivo? Sempre a gente cai na subjetividade, no final das contas. Mas o fato da subjetividade estar presente nessas discussões, acho que não pode nos levar a um nível de relativismo, por exemplo, onde eu posso chegar numa instância e dizer assim,
o Holocausto, por exemplo, não dá para eu dizer se foi um ato bom ou mal, porque isso é culturalmente, historicamente condicionado. Não, o Holocausto foi mal. Na essência. Mas, então não mas tu tá definindo um parâmetro. O teu parâmetro é que o... Tô dando um exemplo. Tá. Tô dando um exemplo. Não é... Então, eu tô dizendo assim, a subjetividade, o relativismo, ele existe até certo ponto. Mas independente de eu acreditar em Deus, no suprassentido... Mas aí tu vai pegar a indústria agropecuária, além... que é um holocausto por dia de galinhas. Sim, mas é por isso que eu sou vegetariano, por exemplo. Então tá. Né? É uma das razões. Só que assim, não é que eu entendo ao mesmo tempo, eu não vou ficar militando em cima das pessoas. Escuta, você está matando uma galinha para comer. Mas o que eu acho estranho é essa a limitação que a religião impõe às pessoas e as pessoas não se questionam. Por exemplo, na Índia tu não poder comer carne de boi e aqui tu poder. Mas será que elas não se questionam? Eu não sei. É Entendeu? por isso que eu Não, mas você tudo. falou que elas não se questionam. Sim. Cara, eu acho que a grande massa não se questiona. Por isso que, tipo, Talvez. Aqui no Brasil tu vai ter, sei lá, quantos % de cristãos, que não se questionam, sei lá, quantos % não comem carne de porco, e não se questionam por que não comem carne de porco. E eu questiono, eu pesquiso. Antigamente tinha cisticercose, o porco era um animal contaminado, quem comia morria. E a gente pode ir até além. Hoje em dia, né, o que você acabou de falar, a questão do sofrimento animal. Eu conheci o vegetarianismo por uma questão religiosa. Mas hoje em dia, se eu me tornasse ateu... Tu seria? Eu continuaria. Na minha cabeça faz muito mais sentido isso. Mas por quê? Porque vem surgindo outros argumentos. Né? A questão do sofrimento animal, o que você falou é perfeito. A gente pensar no que acontece nos grandes criadouros, aí, a violência que os animais sofrem, é uma coisa terrível. E é uma coisa assim... Eu particularmente acredito que a gente vai chegar um dia no futuro e a gente vai olhar para trás para esses grandes criadores, matadores de animais, e vai achar isso uma coisa quase tão absurda como hoje a gente olha para trás e vê os grandes genocídios da história da humanidade e fala que coisa absurda. Espero eu que a gente chegue lá um dia. Mas independente disso, né, a questão de um bem ou de um mal absoluto, eu acho que em vários níveis é difícil definir, mas acho que a gente pode sim chegar em algumas coisas que a gente diz isso aqui é absoluto. Eu acho que nunca, sabe por quê? Porque a partir do momento em que tu der um mini zoom out e tu olhar pro planeta Terra, tu vai ver que o cosmos e esse Deus que supostamente essa energia, ele tá pouco se fudendo, cara, o que tá acontecendo aqui dentro. Mas aí você tá falando um zoom in, um zoom out. Vamos fazer um zoom in, um zoom out na linha do tempo? Olha que ilustração interessante essa que o Viktor Frankl utiliza. Ele fala assim, vamos supor... Isso tudo está na discussão filosófica, tá, da coisa, Sim, na discussão totalmente. Subjetiva, não é a logoterapia do dia a dia, tá? Tanto é que ele mesmo usa, né, o termo da logoterapia e análise existencial, porque é onde ele se permite ir um pouco além e tal. Mas voltando, aí ele diz o seguinte, vamos imaginar um animal, tá bom? Isso para ele falar da questão do sofrimento humano. Né? Que é o que você falou, então se existe esse Deus, então não tá nem aí. As pessoas morrendo aqui, acontecendo um monte de coisa, quer dizer, qual o critério disso? Então, vamos pensar nessa analogia. Ele diz assim, imagine um animal, tá? Você tem lá o seu animalzinho de estimação, não sei se você tem cachorro, gato. Dois cachorros, beleza. Qual é o nome deles? Um é Thor e o outro é Aragorn. Tá. Caprichado, é tudo na mitologia nórdica ali. Show. O meu é o Emílio. Né? Desse tamanho aqui e tal. O meu é 2 pastores alemão. Vixe, coitado. O Emílio perto deles desaparece. Mas enfim, você pega lá o seu cachorro, aí você tem que levar ele pro veterinário. O meu, coitado, a hora que ele chega na porta do veterinário, ele começa a tremer já. Porque veterinário, normalmente para eles associam com o quê? No condicionamento puro. Dor, sofrimento. Só que o seu cachorro, ele tá com uma determinada doença ali que ele precisa tomar uma bicheira, uma medicação na veia. Tá. E você vai levar ele pro veterinário. Talvez você já até tenha
tenha feito isso alguma vez. É engraçado, porque a gente humaniza os animais, né? Então a gente tenta falar com eles, né? Explicar, olha, eu vou te levar no... Eu tô aqui com você e não sei o quê, e abraça o cachorro e fica do lado dele, tô aqui com você e tal. Tem gente que chama o cachorro de filho e tal, né? O papai tá aqui com você e tal, vai dar tudo certo, é pro seu bem. O quanto que o cachorro tá entendendo disso? 0. Por isso que eu não faço. Mas... O que ele entende, na verdade? Não, mas ele entende. Ele entende que tu o tá seu ali, tom de voz, quando você muda o tom de voz, expressão facial, o toque, ele se sente amparado, sim, minimamente. Tem alguém da matilha dele ali. Tem alguém da matilha aqui junto comigo. Pelo menos eu não tô sozinho. Só. Ele não tá entendendo nada do que você tá falando. E ele toma ali, aquilo pra ele é só dor. É só dor. Tá? Mas aquilo é pro bem dele. Por que ele não entende que aquilo é pro bem dele? Pô, ele não tem capacidade cognitiva, linguagem, córtex pré-frontal bem desenvolvido. O recorte dele não permite. Até biologicamente, ele não tem capacidade cognitiva de processar aquelas informações. O questionamento que o Viktor Frankl diz é o seguinte: se uma realidade superior... Então vamos imaginar... Eu tô gostando do Viktor Frankl. Então vamos imaginar o seguinte... A realidade do animal é essa aqui. Você provavelmente não gosta de tomar injeção também. Mas se você tiver que tomar... Eu tomo. Até, às vezes, tratamentos piores. Mais doloridos do que uma injeção. Quimioterapia deve ser insuportável. Né? E às vezes nem vamos para esse lado. Por exemplo, treinar todo dia. Sim. Acordar cedo e treinar a academia. Correr uma maratona, levantar... Não é não tem uma boa dose de sofrimento ali? Absurdo, sim. Mas tem um porquê. Então, você tá num nível, o animal tá nesse nível, você tá nesse. Para ele, nunca vai fazer sentido. Porque ele não alcança. Você alcança o porquê de alguns sofrimentos. E quando você alcança o porquê de algum sofrimento, aquele sofrimento adquire um sentido para você e você se torna até mais forte para suportá-lo. O esporte, você usou o exemplo do esporte, é perfeito. Da maratona é perfeito. Maratona, 42 eu nunca me arrisquei. Eu já corri os 21. Imagino que seja, e olha que já foi difícil. Né? Então, quer dizer, é sofrimento do começo ao fim. O treino é só sofrimento. Mas tem um porquê. Não importa qual seja. Né? Se é uma superação pessoal, se é porque o cara quer ficar bonito na foto para todo mundo, não importa, mas tem um porquê que empurra o cara para fazer isso. E ele é capaz de alcançar isso. A pergunta do Viktor Frankl é a seguinte: e se tiver uma terceira instância que a gente não é capaz de alcançar, mas na qual, né, nessa terceira instância, algumas das coisas que não fazem sentido nenhum para a gente vão fazer? Eu posso afirmar isso? Não posso. Sim. Mas eu posso descartar isso? Também não. Sim. Né? Então, é mais ou menos, vamos dizer, a viagem subjetiva, a metafísica dele, ela se ancora nesse tipo de raciocínio. Sim. Né? Que acho que é uma coisa legal. E aí, vamos voltar, eu falei das religiões, mas a gente pode voltar em outras formas de conhecimento, entendeu? A psicologia, eu falei aqui no começo, a psicologia não surgiu no século XIX. A psicologia enquanto área do conhecimento. A psicologia enquanto área do conhecimento, ou seja, o estudo da psique humana, o estudo da alma humana, da natureza humana, existe desde que o ser humano minimamente se tornou capaz de olhar para si mesmo e olhar para o outro e parar para tentar entender. Né? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? O que está acontecendo? Por que eu gosto desse aqui, não gosto daquele? E ele começa a refletir sobre essas coisas. E a gente tem vários conhecimentos antigos que ajudaram em dado momento a trazer luz sobre essa natureza humana. E que muitos deles, quando a gente vai falar de prática científica, não são mais validados, ficaram para trás. Isso significa que eles não têm nada a dizer sobre o ser humano? Né? Aí vamos pegar grandes conhecimentos da antiguidade. Então vamos pegar a astrologia, por exemplo. O que era a astrologia, no final das contas? Não era uma tentativa, mais ou menos, de classificação de tipos psicológicos? Né? De tentar associar o comportamento com a época do ano que nasceu, com a posição do ser humano no cosmos, né? Diante do cosmos, etc. Não era mais ou menos isso? Os 4 temperamentos,
que era baseado, né, nos humores do corpo, né? Fleuma, bile vermelha, bile negra, também não era uma forma. A numerologia, né, os números dos nomes, né, dos valores das letras de cada letra do nome, do lugar que nasceu e etc. E por aí vai. Essas áreas são infinitas. Mas eu acho que é legal a gente olhar para elas e o que elas têm a contribuir no que diz respeito a isso e de tentar entender o universo como um todo. Lógico, o que a gente não pode é pegar isso daí, como você falou, então vamos botar isso aqui no SUS, né, e usar o dinheiro do imposto para pagar. Não, porque aí é diferente. Concordo 100% com você. Mas então eu, na condição de um psicólogo, com doutorado, pesquisador, então eu vou olhar para essas coisas. Porra, é muito ridículo. Não, deixa. De forma alguma. Pode ter coisas de eu valor. Quero saber, poxa, o que é isso que você conhece? O que eu posso aprender com Até você? Até porque tem muita coisa que a própria ciência atual está resgatando. Sei lá, o mindfulness budista. Porra, tem evidência científica de que faz bem. E há quanto tempo isso não é praticado? A prática do silêncio e por aí vai. E eu acho interessante a gente olhar para os pressupostos também. Por exemplo, né? Qual que é o pressuposto básico da astrologia? É a ideia de que a posição dos planetas em relação, né, das constelações, do Sol, eu não entendo o assunto, mas a posição do Sol, dos planetas e tal, em relação à Terra, no momento em que a pessoa nasceu, vai influenciar de alguma forma a personalidade dela e por aí vai. Né? O comportamento, as disposições, etc. Legal. Tá. Isso acho que dá para dizer que é um dos pressupostos básicos. Ainda que eu não conheça, não estude, não tenha conhecimento disso, ainda que eu discorde disso, que eu tenha argumentos para... Mas num nível mais primitivo, a gente não percebe, e aí vai ter estudo científico, que mostra, por exemplo, que lugares que as pessoas vivem, que têm menos exposição ao sol, existe uma tendência a maior depressão. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. O que é isso, no final das contas? Pô, não é astrologia. Não é astrologia, claro que não. Mas isso, a gente está dizendo o quê? A posição em que a Terra está em relação ao Sol e que a pessoa está dentro da Terra, né? E que a Terra está em relação ao Sol, ou seja, que a Terra está em relação ao cosmos, de alguma forma afeta o indivíduo. Cara, isso é muito louco. E afeta pra caralho. Isso é muito louco. Agora, assim, o quanto a gente sabe sobre esse assunto, sobre a posição... Sobre quais são os fatores, tipo, vamos falar, exatamente. A gente descobriu só isso do Sol, luminosidade... exatamente, o Sol, a Lua, não sei o quê, a gente sabe uma coisa ou outra da Lua também. Vamos supor que a gente pega a Lua mais a fundo, daqui a pouco tu descobre, cara, a Lua influencia, sei lá, tu vai ser TDAH se a Lua for tal... mas a gente não sabe nada disso daí, A gente não sabe nada de nada. De nada, mas verdade. Do cérebro é a mesma coisa. O cérebro é a mesma coisa. Mas, então, assim, acho que a consciência desse nada que a gente sabe, ela vai nos empurrar para quê? Pô, então vamos ouvir o que as pessoas têm para falar. Mas essa consciência, né, de que a gente não sabe nada é o que me faz não acreditar em Deus. Porque quando me perguntam se eu acredito em Deus, eu falo, não, eu aceito a dúvida. Eu acho que quando tu coloca Deus, tu tá tentando dar uma narrativa. E como é que eu vou acreditar num Deus que diminui toda vez que a ciência aumenta? O Deus que para a tribo dos índios lá caiu um raio, Deus. E daí a ciência avança e descobre que eram os elétrons que se acumulam. Se você tomar Deus dentro desses conceitos, daí vai depender do que você vai considerar Deus. Mas aí você chega, por exemplo, a negar a existência de Deus? Não. Eu só estou aberto à dúvida, não preciso responder as perguntas. Vamos dizer assim, tecnicamente, você é muito mais um agnóstico. Sim. Quando me perguntam se eu acredito em Deus, eu falo, eu acredito na dúvida. Essa é a minha resposta. Então, vamos dizer, basicamente você está mais pro agnóstico ali, né? Pode ser se existir. Pode ser, quer dizer, pode não é que se um dia descobrirem, não acredito de forma alguma. Sim. Né?